Emerson Pansieri, o Cruzeiro em preparação, o Cruzeiro movimentando também na sua categoria de base. Aliás, informação que você trazia em primeira mão ontem no Rádio Esportes vai ser confirmada já já. Cruzeiro tá tirando mais um técnico do Sub-20, mais um técnico da base do Coelho. Um abraço. Bom dia, Pansieri. Um abraço pra você, Thiago. Ótima tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Rádio Esportes. João, o Cruzeiro está contratando o Myron César. Informação que trouxemos ontem ainda no Rádio Esportes. E aí, o Joaquim Pinto também avaliando de forma positiva esse treinador do Sub-20 do América. Treinador esse que levou, por exemplo, o América ali na final da Copa São Paulo, contra o Palmeiras ali em 2023. Palmeiras do outro lado tinha nada mais nada menos que o Estevão, né? Para você ver a importância de um trabalho sério, trabalho que é muito positivo. A avaliação do Myron é de um profissional muito correto, é um profissional que trabalha com muita seriedade e é um profissional que pode agregar valor ao time principal do Cruzeiro. Essa é a grande avaliação. Inclusive, Thiago, essa informação é nova. O Internacional também buscou o Myron. E o Cruzeiro conseguindo vencer, então, essa concorrência, óbvio, né? Olhou outros treinadores no cenário aí pra base, mas com esse trabalho integrado de base e time principal, o Myron pode pintar, então, no Cruzeiro ainda hoje, sendo confirmado, Thiagão. O Myron é um profissional excelente. Aliás, o Myron jogou Copa Tatiaia, sabia? Opa! Técnico do Sub-20. Mesmo? Jogou Copa Tatiaia no Sarzedo. Legal. Tava conversando com a pessoa ligada a ele ontem, né? Depois que nós trouxemos a notícia da ida dele pro Cruzeiro. Falou, o Myron é apaixonado pela Copa Tatiaia, não perde, inclusive já jogou a competição. Agora, Pansieri, o Cássio tem uma fala importante. Que fase? O Cássio emagreceu, tá fininho e vem fazendo partidas portentosas pelo Cruzeiro, Pansieri. Exatamente, uma entrevista à Globo que vamos reproduzir agora, ele falando exatamente dessa questão peso, que ele perdeu 6 quilos a pedido do técnico Leonardo Jardim. E eu acho que você tem que se adaptar. Vai passando a idade, você tem que se adaptar. Hoje, eu honestamente, no peso que eu jogo, eu acho que eu joguei com 19, 20 anos. Falou que eu tinha que perder alguns quilos e tal. Eu aprendi com o treinador, assim, que às vezes ele não vai fazer o que tu quer, ele vai fazer o que vai ser bom pra você. E o Jardim é assim. Quem não se encaixou no que era programado pra ele, acabou seguindo o seu caminho. Ele falando de alguns atletas que não se encaixaram. Um deles é o Dudu, né, que tá no Atlético, e o outro o Marlon, que foi vendido ao Grêmio. O Cássio também falou de um início de ano complicado para ele muito questionado pelo torcedor. Lá no começo da temporada eu fui questionado sobre meu trabalho. Nunca virar as costas pra você, porque, do meu ponto de vista, o futebol tem muito isso. Quando a gente vai chegando numa idade, a gente acha que não pode viver nada novo, acha que a gente não pode ter uma aventura nova, ter um novo desafio, e ter vindo pro Cruzeiro foi muito importante. Tanto que hoje eu não penso em parar de jogar ainda, sabe? Não consigo me ver parando, lógico que vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, mas assim, eu me sinto muito à vontade aqui. O Cássio, ontem foi assunto aqui no Rádio Esportes sobre o Matheus Pereira e o encaminhamento dessa renovação por mais 3 temporadas. Ele disse que o Matheus Pereira é o melhor, né, no ano e com a camisa do Cruzeiro dentro do Brasileirão, e que o jogador precisa renovar o mais rápido possível. Vamos acompanhar. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Pra mim, o Matheus, ele tá no patamar de jogadores que eu joguei. Renato Augusto, esses caras que foram multicampeões, Alex. Renovar logo aí Pedrinho Coelho aí, que é um cara que a gente não pode perder porque não tem, é raro. O Cássio também falou sobre Neymar, né? Estiveram juntos, por exemplo, na Copa de 2018. Ele falando da importância desse jogador ainda para a seleção brasileira. Eu acho que ainda é o jogador diferenciado da seleção brasileira. Eu acho que o Neymar é uma coisa um pouco que a Argentina fez com o Messi. O Messi era muito criticado, ele não ganhava a Copa, tudo. Você vê que todo mundo tentou ajudar ele, deu o que deu, foi campeão. Eu acredito no Neymar ainda. Eu gostaria de ver jogadores do Cruzeiro. 3 jogadores que pra mim que poderiam estar lá e pra mim não é nenhuma surpresa, que é o Fabrício, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Pra arrematar, Cruzeiro continuando a procura de taças, né? Sendo um time que tem esse espírito vencedor. O Cássio falou sobre o assunto. O Cruzeiro vai ser uma potência, vai continuar
aquela história do Cruzeiro do passado de títulos, brigar por títulos, equipes competitivas que quando vocês falar entre os favoritos, o Cruzeiro vai estar sempre entre. Esse aí é o Cássio, uma entrevista, né, ao Guto Rabelo, Guilherme Macedo, a turma da Globo, que também pôde repercutir essa questão do momento dele com a camisa celeste, que sem dúvida nenhuma, né, Tiagão, é um momento muito especial para o Cássio, sendo uma referência nesse time celeste. Obrigado aos companheiros da TV Globo. A entrevista ao Luiz Augusto Rabelo. Querido Guto Rabelo formou comigo. O João Vitor Xavier, falando em craque, o Cássio vem desempenhando tudo aquilo que se esperava dele. Ele demorou um pouquinho, né, a se encaixar, a se enquadrar. E acho que tem muito do trabalho da comissão técnica do Jardim. O Robertinho, que aliás não perde o Rádio Esportes, faz também um trabalho espetacular. Colocou o Cássio na linha, né? Você tirou palavras da minha boca. Eu ia falar do Robertinho. O Robertinho foi o cara que recuperou o Fábio para o melhor momento da carreira do Fábio. Ele começou a fazer um trabalho direcionado para o Fábio, que perdeu peso também na época, que mudou a alimentação toda, que cortou glúten, fez esse trabalho de reeducação alimentar, física e profissional. E o resultado está aí, o Fábio com 45 anos, jogando como se fosse um menino de 20, ou talvez melhor do que quando ele tivesse 20. E que bom ver o Robertinho fazendo esse mesmo trabalho com o Cássio. O Robertinho, eu já disse isso aqui algumas vezes, para mim é o melhor preparador de goleiros do Brasil, um cara extremamente competente. Ele foi fundamental nesse processo de reabilitação do Fábio e ele está sendo fundamental, tenho certeza, nesse processo de reabilitação do Cássio. Cruzeiro ganha muito tendo um goleiro da qualidade do Cássio, jogando no alto nível que ele está, e aí a gente tem que valorizar também o profissional. Gente, um cara como o Cássio, quando chega na idade dele, já não é mais dinheiro, porque já tem muito, já não é mais prestígio, porque já tem uma história linda construída. É o espírito profissional do atleta de alto nível, do cara que fala o seguinte: olha, eu quero jogar e render em alto nível, porque o clube onde eu jogo merece, porque quem investiu em mim merece, porque a torcida merece, porque a minha biografia merece. E essa é a grande diferença de um atleta profissional de alto nível para um jogador de bola. Quando eu vejo, ele citou o Neymar aí, eu tenho todo respeito à posição do Cássio a respeito do Neymar, mas essa é a diferença de um atleta de alto nível, que é um cara que chega aos 38 anos, disposto a perder 6 quilos, e não é fácil para ninguém, para jogar em alto nível, para o cara que quer ser jogador de bola e que não está nem aí para o corpo, para a saúde, para a sua dedicação profissional como atleta. Eu fico muito feliz quando eu vejo o exemplo de um cara como o Cássio fazendo o que ele está fazendo. Eu vou trazer mais um nome que para mim é o principal responsável pela recuperação do Cássio, que é o Leonardo Jardim. Verdade. O Cássio chegou ano passado e teve 2 meses de preparação e ainda assim não foram suficientes para ele voltar ao nível de Cássio que a gente se acostumou e que fez com que o Cruzeiro fosse lá buscá-lo. E o Robertinho já estava aí também. Basta ver a reta final do Cruzeiro no ano passado, aquele jogo de Assunção, né, que ele toma 2 gols que não são gols que o Cássio toma. Depois o início dessa temporada, até o momento que chega o Leonardo Jardim, tem uma conversa muito franca com o Cássio, que fala com o Cássio: olha, eu confio em você, sei da sua história, mas você precisa perder peso, você precisa estar num nível físico melhor para jogar novamente naquele nível de Cássio, que todo mundo se acostumou. E aí vem aqui o João falou, cara, o Cássio tem 38 anos, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, jogou brasileiro, estadual, goleiro de Copa do Mundo. Você virar para um cara desse tamanho e falar que ele precisa dar um passo para trás, ter uma vida mais regrada e ele entender e se dedicar. Então, para mim, um dos grandes responsáveis é o Leonardo Jardim, que conversou, teve uma conversa franca com o Cássio, que é um profissional gigantesco, e aí eu estou falando no aspecto de atleta, entendeu? E junto com o Robertinho e toda a comissão técnica trabalharam muito e hoje é um cara inquestionável, um dos melhores goleiros da temporada no futebol brasileiro, e é um trabalho muito bem feito e destacar o Leonardo Jardim nesse processo. E eu concordo plenamente com você, Edu. Só que do Leonardo Jardim eu queria estender um pouco mais. Eu acho que o Léo Jardim, ele é sim fundamental pela recuperação do Cássio, mas eu acho que ele é fundamental para tudo que está acontecendo no Cruzeiro. Não só o Cássio. Ele é o cara que mudou a cara desse time do Cruzeiro, o jeito do Cruzeiro jogar. E do campo para fora também, tá? Também. Mas do campo para fora eu divido esse mérito com o Pedro Lourenço. E o Júnior. Principalmente os 2 Pedros. Exatamente, principalmente
com o aspecto de organização, de planejamento, de investimento no Cruzeiro. Agora, do campo para dentro, o que esse cara está fazendo no Cruzeiro é monstruoso. É gigante o que ele está fazendo no Cruzeiro. E aí também vai do atleta olhar para o lado e falar o seguinte, meu amigo, ó, esse cara que está aqui do lado, ele é grande pra cacete, e se eu não entrar na cartilha dele, a coisa vai ficar feia pro meu lado. E aí vem o espírito do profissional, como o Cássio, de querer também, né? Ao invés de ficar fazendo pirraça, dando chilique, como a gente vê alguns jogadores fazendo, o cara tem senso, tem espírito profissional. Bom, o Fabrício Guerreiro também está conosco. O Fabrício está trazendo um tema importante, né? Que é o fair play. Tá gerando aí um debate gigante no Brasil, né? Logo na mesa do Cruzeiro, na hora que o Pedrinho tá aí colocando uma grana, virou a discussão do fair play. Queria a sua opinião a respeito disso. O que você pensa do fair play que pode rolar, que pode colar aqui no futebol brasileiro, hein, Fabrício? Um abraço, boa tarde, chega mais, Guerreiro. Fala, Tiagão, beleza? Fera máxima, fala comigo. Então, essa parada do fair play, né? Pô, esses anos todos aí não teve fair play nenhum, né? Eu já fico com o pé atrás, sabe, Tiago? Agora que a gente tá com o pataco, né, papai? E aí começa a causar problema lá pra cima, né? Você sabe como é que funciona o eixo, né? Rio, São Paulo, os caras estão preocupados. Quem que é? Quem que é esse tal de Pedrinho aí? Meu Deus do céu, o que que esse cara tem? O que que é isso, aquilo? Monta time isso, daquilo. Eu acho assim que E aí começa as histórias. Eu sou totalmente com o pé atrás em relação a esse fair play financeiro. Eu acho que ainda mais tratando de Brasil, lá na Europa já tem um esquema desse, aquela coisa toda, beleza. Eu acho que no Brasil nunca teve isso. Agora que chegou a vez do Cruzeiro, começa esse negócio de fair play. Não curto não. Eu acho que assim, e para equilibrar, não sei se vai equilibrar, porque é em cima de receita, né? Como que faz a receita daí? As receitas geralmente são maiores lá em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro, entendeu? E aí é porcentagem em cima de receita. Não sei como é que a gente pode fazer, aí também é uma coisa mais complexa aí, os entendidos aí sabem até falar melhor, mas eu acredito assim, que se for para nivelar, pô, a gente tem que ver alguma coisa pros times menores chegarem, né? Chegarem e terem maior espaço, terem maiores investimentos e sim e chegarem nos times assim que estão na ponta, né? Mas agora, de repente, a gente com a possibilidade de contratar jogadores, entendeu? E aí eu acho que vai ficar ruim até de repente você segurar um grande jogador, né? Porque como é que faz se for só no fair play e tal? Pô, por exemplo, os Estados Unidos, os caras tem uma liga que eles querem entrar no mundo do futebol, aquela coisa toda, mas tem um teto financeiro lá, tem isso, tem aquilo. Os grandes jogadores nunca vão pra lá, entendeu? Só vai logo aqueles top que nem foi agora, mas é um ou outro, não dá pra você fazer um baita de um time, entendeu? Igual aqui, eu fico com medo, de repente a gente não conseguir mais segurar o Caio Jorge, o Matheus Pereira, entendeu? Um Arrascaeta, esses caras, porque os caras estão sempre até a molecada mais nova, entendeu? Vem com propostas lá fora que vão ser melhores e aí já não pensam mais em ficar no Brasil. Eu tenho uma turma aí falando que a turma gosta de ser politicamente correta, aquela coisa toda, né? Do fair play, não sei o que, financeiro. Eu não sou a favor não e tenho que ficar desconfiado. Quando eu vim aqui, vim viver o Cruzeiro, viver em Minas Gerais, eu aprendi muita coisa em relação a isso, né? Tem que ficar esperto. Quando começa a gente a perturbar os caras lá, incomodar os caras, vamos dizer assim, incomodar e já começa a arrumar alguma coisinha, viu? Pra nivelar e pra ficar bom pros caras. Tem que ficar esperto.